Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Jesus. Ele vem. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Esses são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, das nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Esses são dias de Ezequiel, do vale dos ossos secos. Esses são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vida, pregando a salvação. Declara, igreja! Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, das nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, das nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o verso 7. Hebreus capítulo 11, o verso é o verso 7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Deus amado, eterno e querido, nesse momento, Senhor, nós queremos refletir sobre a Tua palavra. O Teu Espírito Santo inspirou esta palavra, Pai. Então, através do Espírito, ministra a Tua palavra aos nossos corações, que possamos entendê-la,
que possamos responder positivamente à tua palavra, Pai. E hoje, meu Deus, se houver alguma pessoa nesta casa precisando de salvação, se houver alguma pessoa que ainda não encontrou Jesus, ainda não abriu o seu coração para Jesus entrar, se houver alguma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, que hoje, Pai, essas pessoas possam vir até Jesus, aceitando como Salvador pessoal e se reconciliando com Ele. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje à noite sobre Noé. Um personagem extremamente conhecido da palavra de Deus. Aqueles que frequentam uma igreja desde pequeno já ouviram falar sobre este homem dezenas de vezes. E nós hoje queremos pensar um pouco mais sobre a experiência de Noé com Deus, sobre a sua vida com Deus e sobre aquilo que Deus fez através deste homem chamado Noé. Primeiro eu quero dizer para você que esta é uma história real. Ela não é uma história fictícia. Ela não é uma ilustração. Jesus, no Novo Testamento, se referiu a Noé, dizendo que assim como no tempo de Noé, as pessoas casavam e brindavam e se divertiam e não prestaram atenção que o dilúvio estava chegando e pereceram, morreram no dilúvio, assim será também na vinda de Jesus. Aqui em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, está o nome deste homem. Portanto, nós estamos diante de um personagem real, diante de uma história real. A história de Noé mostra a manifestação da justiça de Deus. Deus tem, sem dúvida nenhuma, uma grande longanimidade. A paciência de Deus é imensa e intensa. Mas eu particularmente entendo que a paciência de Deus tem um limite. Chega um momento que Deus diz: basta, eu vou exercer a minha justiça. E Deus intervém na história. E Deus então faz os seus atos de justiça. O mundo, nos dias de Noé, estava completamente corrompido. Violência, imoralidade, perversidade, libertinagem. E Deus olhou e viu aquela geração completamente perdida. E o coração de Deus se entristeceu. E Deus resolveu exercer justiça. E pôr um fim naquela história. Deus disse: eu vou destruir a humanidade. Eu me arrependo de ter feito o homem. E eu vou aniquilar com toda a existência na face da terra. Eu penso que nós, amados, vivemos um tempo pior do que o tempo de Noé. Vivemos num mundo de violência. Vivemos num mundo de imoralidades. Vivemos num mundo de distorções dos princípios bíblicos, das leis de Deus. Vivemos num mundo
de completa destruição de princípios morais. E parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus se esqueceu da humanidade, entregou a humanidade ao seu próprio ritmo. Mas isso não é verdade. Deus ainda está manifestando a sua longanimidade, mas haverá um tempo que Deus vai exercer a sua justiça. Deus vai trazer castigo sobre a terra. E eu espero que não seja tarde demais para você, que você aproveite esse tempo da longanimidade de Deus para fazer um acerto da sua vida com Deus. Mas nós vemos também aqui que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Deus olhou do céu e Deus viu aquela geração toda pervertida e perdida, aquele mundo completamente destruído. Mas os olhos de Deus foram sobre uma família. Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus filhos e de carona as suas noras. E Deus olhou para aquele homem, viu que era justo. E Deus disse: Noé, eu vou começar tudo de novo com você. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Eu vou destruir toda a humanidade. Não ficará uma alma vivente. Mas eu vou preservar a sua família. E eu vou começar tudo de novo com você. Eu quero dizer para você, amado, que um dia Deus também vai destruir tudo que existe. Eu quero dizer para você que um dia Deus vai derramar a sua justiça completa e resolver todos os problemas de impiedade da terra. Mas a igreja do Senhor, que sou eu e você, vai ser preservada. A igreja do Senhor vai permanecer viva. A igreja do Senhor vai ser resgatada, porque Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Deus vai preservar os justos e Deus vai preservar a sua igreja. Deus então chega para Noé e Deus dá as suas ordens. E aí preserva a vida deste homem. E quando eu olho para Noé, amados, eu vejo algumas características que nós precisamos pôr em prática e precisamos copiar. Primeiramente, Noé era um homem de fé. Isso mesmo, homem de fé. Deus chega para Noé e Deus diz: olha, eu quero que você construa um navio. Eu quero que você construa uma grande embarcação, porque eu vou fazer chover sobre a face da terra. Eu vou derramar um dilúvio sobre a terra, e a terra será destruída, e todos os que existem, homens e animais, serão destruídos. Hoje, é muito fácil a gente acreditar nessa história, porque nós conhecemos o fim da história, porque nós sabemos que esse fato aconteceu. Mas Noé não tinha uma Bíblia como a nossa. Noé só tinha a palavra do Senhor. A única coisa que ele tinha era um Deus dizendo para ele: olha, eu vou destruir a terra e todos os que nela habitam, e você faça um navio, faça um barco, e eu vou preservar você e a sua família. Ele creu nessa palavra. Ele acreditou nessa palavra. Ele se firmou nessa palavra. E ele se manteve até o fim firme nessa palavra. O texto de Hebreus diz que Deus estava falando de coisas que ainda não haviam acontecido. Noé não estava acostumado com chuva. Não havia chuva.
nunca tinha visto uma enchente, não estava à beira do mar, mas ele, dia após dia, construiu a sua barca, construiu o seu navio, construiu a embarcação, baseado na sua fé, naquilo que Deus estava falando, estava dizendo. Eu pergunto, você é uma pessoa de fé? Você tem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se você pede algo e você pede duvidando, você não vai receber, porque a sua fé é uma fé duvidosa. Algumas vezes Jesus disse para as pessoas: a tua fé te salvou. Algumas vezes Jesus perguntou para alguns que vieram até ele com causas impossíveis: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu tenho condições de fazer isso? Nós precisamos, amados, exercitar a nossa fé. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer no poder do Senhor. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos crer que o nosso Deus não se move pela lógica e nem pela ciência. Nosso Deus é o princípio e é o fim, é o alfa e é o ômega. Mantenha a sua fé. Creia naquilo que Deus lhe promete, naquilo que Deus lhe diz, naquilo que Ele fala que você vai obter. Não importa quão difícil pareça, creia que Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele é um Deus que não mente, Ele não é filho do homem para mentir, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Segundo, eu vejo que Noé era um homem de obediência. Isso mesmo. Deus não disse para Noé: apenas faça uma barca, faça um navio. Deus disse para Noé: faça do jeito que eu vou dizer para você fazer. Faça de 3 andares. Por que não apenas de um, Senhor? É mais fácil, é mais rápido. Não. 3 andares. Coloque compartimentos. Coloque uma janela. Deus está apresentando para Noé regras, normas. Porque nosso Deus é um Deus de regras. Nosso Deus é um Deus de normas. O nosso Deus não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus que determina como as coisas devem ser feitas e a hora que elas devem ser feitas. Noé não simplesmente executou um trabalho, ele fez exatamente como Deus mandou, como Deus determinou. Deus foi melindroso, Deus foi amiúde, Deus foi cuidadoso, Deus foi caprichoso. Porque Deus sabia que Noé passaria mais de 1 ano dentro daquela arca. Noé não sabia quanto tempo ele ia passar, mas Noé passou mais de 1 ano dentro da arca. Então Deus preparou aquela arca para que ele pudesse viver ali, juntamente com os animais que ele recolheu, um par de animais de cada, para preservar a existência. Ele tinha que ter o alimento, ele tinha que ter os compartimentos certos, ele tinha que ter tudo em ordem. Eu pergunto, você está vivendo na obediência? Você está vivendo
na obediência. A sua vida está em ordem, como Deus quer que ela esteja. Você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Não fomos jogados aqui nessa vida para vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus nos colocou aqui com um propósito. E quando nós estamos fora desse propósito, as coisas desandam na nossa vida. Você está com um casamento arruinado, e você faz cursos aqui na igreja, você se aconselha, mas nada acontece, seu casamento continua difícil, complicado. Pare, reflita. Pergunte a Deus se você não está sendo desobediente. Quais são as regras que Deus quer estabelecer para a sua família, para a sua casa? De repente, Deus quer que você tire algo que está dentro da sua geladeira e está prejudicando o seu casamento, a sua família. De repente, Deus quer que você tire algo que está dentro do seu quarto ou na sala. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitos de nós estamos vivendo na desobediência. Nossa vida não está sendo a vida que Deus planejou e que Deus quer. Nós estamos fazendo tudo errado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que dar uma oferta. Obedecer é melhor do que dar um dízimo. Obedecer é melhor do que vir a uma igreja. Precisamos ser obedientes. Outro dia eu falei sobre Jonas aqui. Deus disse para Jonas ir numa direção. E Jonas foi noutra direção. Pagou sua passagem e foi exatamente para outra direção que Deus não tinha determinado. Resultado, final dessa história, ele acaba na barriga de um grande peixe. Ele quase causa o naufrágio de um navio, porque ele estava sendo desobediente a Deus. Amados, muitos de nós temos vivido na desobediência. Temos desobedecido a Deus em muitos quesitos de nossa vida. E nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos acertar nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos acertar nossa vida com Deus. Porque foi isso que Noé fez, ele foi obediente até o fim. Ele obedeceu todas as normas e todas as regras e tudo que Deus impôs. Mas nós vivemos numa sociedade que quer liberdade, não quer princípios, não quer regras, não quer normas. Mas Deus não quer que vivamos assim. Deus deixou estabelecido uma palavra, Deus deixou estabelecido mandamentos, Deus deixou estabelecido regras. Deus disse para nós fazermos dessa forma e para não fazermos algumas outras coisas. E se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que observar isso. Finalmente eu vejo que Noé foi um homem persistente. Foi um homem resiliente. Ele não desanimou diante das opiniões, diante das críticas, diante do tempo. 120 anos Noé levou construindo aquele navio. São 2 séculos, são 1 século e 2 décadas. São 120 anos.
insistindo em algo que ele não vê absolutamente nada acontecer. Durante todo esse tempo não caiu uma gota d'água. Ele não vê chuva, ele não vê nuvem. Ele tem tudo para desistir, mas ele está firme, inabalável, confiando na promessa do Senhor, confiando na palavra do Senhor. Quantas pessoas, amados, devem ter xingado Noé? Pense nisso. Passavam lá e estava Noé pregando os pregos, pregando as tábuas, construindo a embarcação, e eles passavam e falavam: ô Noé, que trabalho perdido. Ô Noé, você está velho demais, cara. Esse negócio de chuva, ninguém nunca ouviu falar nisso, não existe. Esse negócio de dilúvio, isso é uma ilusão, é um sonho seu. Ô Noé, Deus nunca apareceu para você. Noé, para com isso. E ele foi persistente, resiliente. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, meu amado jovem, que você vai ser xingado pela sua fé. Eu quero dizer para você, profissional, que você vai ser xingado pela sua fé. Eu não vou negar para você. Você jovem vai entrar lá na faculdade e vão dizer que você é bobo. Vão dizer que você é um leso. Vão dizer que esse negócio de evangelho não existe, que esse negócio de Jesus nunca vai voltar, que ser de igreja é dar dinheiro para pastor, é dar dinheiro para a igreja. O que você vai fazer diante dessas críticas? Desistir ou insistir, permanecer na sua fé? Você é um profissional, você chega lá no seu trabalho, todo mundo faz as coisas erradas, mas você procura ser certo, vão xingar você. Vão dizer que você é um besta, que você não vai prosperar. Talvez você ande com a Bíblia, vão dizer que é loucura você andar com a Bíblia. Paulo disse: nós somos loucura para o mundo. Nós somos loucura para o mundo. Mas para aqueles que entendem, nós somos realmente aqueles que pregam o caminho. Um jovenzinho apavorado me procurou. E vocês têm liberdade para isso. Ele disse: sabe, pastor, a minha namorada queria transar comigo. E eu não aceitei. Eu disse que não estava certo. E ela me xingou. Me chamou de bicha. Me chamou de viado. Porque eu não quis transar com ela. E agora, o que é que o senhor me diz? Eu falei: ainda bem que você não embarrigou essa mulher, essa garota, porque ela não tem caráter. O que ela fez com você, ela vai fazer com outros. E se você ficar com uma mulher dessa, você vai ser corno. Estou falando claro hoje, né? Você está certo, meu querido, meu filho. Deus vai arranjar uma mulher decente para você. Deus vai lhe dar uma mulher de qualidade. Persista, insista, não desista na sua fé. Vão xingar você. Vão achacoalhar você. Vão dizer que você está errado, vão dizer que você é bobo, vão xingar você de todas as formas. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar o meu Jesus, eu vou ficar firme até o fim, eu vou confiar nele até o fim. A Bíblia diz: os que permanecerem até o fim, esses serão honrados pelo Senhor. Eu quero dizer para você, amado, que vale a pena servir a Deus. Jesus vai voltar.
E quando ele voltar, ele disse, será como nos dias de Noé. Aquele povo xingou, ignorou. O dilúvio veio. A chuva chegou. Noé entrou na arca com a sua família. E eu fico pensando na multidão de gente correndo ao lado da arca. Noé, você estava certo. Noé, tenha paciência com a gente. Noé, dê mais uma chance. Noé, nos ajude. Mas a arca estava fechada. Estava encerrada a oportunidade. Ninguém se salvou, com exceção de Noé e sua família. Todos os demais pereceram. Jesus vai voltar, meu amado. E no dia que Jesus voltar, creia, Ele vai pôr um fim em tudo. E se você não tiver se arrependido e não tiver aceitado Jesus no seu coração como Salvador e Senhor, a oportunidade estará terminada. Talvez você diga, mas isso vai custar, pastor. Não sei. Você pode morrer hoje à noite, você pode morrer amanhã, e para você estará terminada a oportunidade. Porque depois da morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Mas Jesus pode também voltar. E se Ele voltar, a Bíblia diz, nós que somos salvos e estamos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. E os mortos serão ressuscitados. Então, querido, aproveite o tempo da longanimidade de Deus e não esgote a paciência do Senhor. Seja como Noé, tenha fé, seja obediente e seja persistente. Que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus.